Bom, vamos conversar sobre o podcast Brinquedos Populares, que é feito para que os pequenos se divirtam enquanto escutam sobre a cultura popular de Pernambuco, especialmente a da Zona da Mata. É uma série especial, reúne 8 episódios que contam as brincadeiras tradicionais dos terreiros dos antigos engenhos de cana, enquanto apresentam manifestações culturais como maracatu, o coco, a ciranda, coisa nossa. Para saber mais sobre o assunto, eu converso com a narradora do podcast, a Crislaine Xavier. Crislaine, muito boa noite para você. Oi, Crislaine, cadê você? O assunto que ela vai trazer é bem interessante. E aí, quem sabe você se identifica com alguma dessas brincadeiras? Quem sabe uma dessas ou algumas dessas brincadeiras, elas fizeram parte do seu universo na sua infância, né? Vamos ver. Crislaine, você me ouve? Olá, boa noite. Oi, Crislaine, tudo bem? Tudo bem, você, Tony? Tudo bem, tudo tranquilo. Ô, Crislaine, que coisa interessante essa ideia que vocês tiveram de fazer um podcast que, vamos dizer assim, perpetua no imaginário infantil brincadeiras que são saudáveis, brincadeiras que ensinam, brincadeiras que mantêm vivas tradições, brincadeiras que fazem parte da nossa cultura, né? Isso, exatamente. Essa ideia, na verdade, partiu justamente a partir dessa percepção, né, de que as crianças, especialmente as crianças que estão distantes da zona da mata, elas têm pouco ou nenhum contato com essas brincadeiras populares hoje em dia, né? Então, nós propusemos criar esse podcast, que hoje em dia é uma plataforma de áudio bastante difundida e utilizada pelos pais, pelos professores, no intuito de educar essas crianças e de fazer com que elas conheçam essas manifestações culturais da nossa região. Bom, então, nesse caso, o podcast tem como direcionamento, na verdade, os adultos, para que eles possam ser orientados a como fazer essas brincadeiras com as crianças, é isso? Então, esse nosso podcast ele é indicado a partir dos 5 anos de idade, né, para as crianças já do ensino infantil. Então, os professores eles vão poder utilizar os nossos podcasts como um instrumento de educação também, né? E a gente sabe que hoje os pais eles utilizam esses aplicativos, né, de podcasts para entreter as crianças e por que não entretê-las com conteúdo que vai trazer uma informação para elas, que vai apresentá-las à nossa cultura pernambucana que é tão rica. Ô, Crislaine, fala pra gente aí desse desafio que foi transformar essas brincadeiras, que a gente pode chamar de brincadeiras antigas, trazer para essa linguagem tão nova e agora tão intensa com essa questão da pandemia que a gente está vivendo, que é o podcast. Trazer isso para essa modernidade. O antigo e o moderno dialogando, o antigo e o moderno se completando para ensinar. Isso, a gente chama o podcast de brinquedos populares porque no meio cultural é muito comum a gente ver os mestres e mestras chamando essas danças populares como brinquedos, né? Então a gente chama os dançantes, os brincantes, os dançantes, os cantadores, né? Os tocadores, todos eles são brincantes. Então essas danças são grandes brincadeiras, grandes brinquedos populares, né? Por isso que a gente chama o podcast Brinquedos Populares. E aí com relação a utilizar os recursos tecnológicos para trazer essa cultura antiga, né, tradicional nossa, nós temos utilizado o aplicativo de mensagens, né, o WhatsApp, para entrar em contato com mestres e mestras da região do interior do estado, para fazer entrevistas e buscar, de fato, as informações na fonte, né? Além das nossas pesquisas, né, através dos materiais disponíveis na internet, em livros, nós também estamos fazendo essa busca de informação na fonte. Nós temos vários mestres e mestras que estão sendo entrevistados através de aplicativos de celulares e a gente tem visto quão rica é a nossa cultura, a gente tem visto que todas essas manifestações culturais, elas têm características únicas da nossa região
e que se nós não temos esse resgate, né, nós vamos perdendo isso ao longo do tempo. Essas crianças não vão tendo a oportunidade de entrar em contato com a nossa cultura, que é tão rica. Bom, você falou que o podcast é indicado para crianças a partir de 5 anos, e aí nós vemos como um objetivo do podcast formar uma geração de brincantezinhos. Mas eles vão aprender a dançar, mas vai ter contação de história também para que eles possam internalizar a história daquilo que eles estão vivendo como brincantes? Isso. O nosso podcast, ele tem um roteiro, né? E a gente, a princípio, conta a história, como foi que se originou cada um desses brinquedos populares. E a partir daí a gente vai trazendo informações sobre a origem, sobre as roupas que são utilizadas, sobre os ritmos, os instrumentos musicais, sobre curiosidades específicas da nossa região. E também nós vamos trazer as vozes desses mestres e mestras para contar como eles começaram a brincar nesses brinquedos, né? Muitas vezes eles começam desde criança, né? Pelo incentivo dos pais, dos avós. Então as crianças elas vão conseguir se reconhecer a partir dessas histórias, né? Nosso podcast ele também está alinhado à Base Nacional Comum Curricular nas etapas de educação infantil e ensino fundamental. Né? Esse programa, os nossos episódios, eles vão tratar do campo das experiências, o eu, o outro, o nós, o campo o corpo, gestos, movimentos, traços, cores, formas, escuta, fala, pensamento, imaginação. Então, essas crianças elas vão ser estimuladas a imaginar as histórias, a se conhecer e reconhecer nessas histórias, né? Tem histórias que são bem interessantes, muito engraçadas. Eu confesso para você que eu também, quando criança, não tinha contato, até agora, como adulto, não tinha contato com essas informações. E hoje, tanto eu como todos os integrantes da equipe estamos tendo a oportunidade de aprender juntos, né? O nosso podcast ele também vai ser disponível para o ensino fundamental. A gente vai tratar como áreas da linguagem, as competências que vão estar relacionadas ao conhecimento de novas culturas, ao respeito dessas culturas, à salvaguarda desse patrimônio cultural. E, além disso, também está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Quando diz respeito a essa preservação da cultura, essa salvaguarda, essa difusão da nossa cultura popular. Crislaine, você falou que vai estar disponível para a inclusão, para o ensino. Uma escola que tenha interesse de incluir no seu currículo, digamos assim, uma matéria sobre cultura popular e ache o material de vocês interessante, o que é que ela precisa fazer? Tem que entrar em contato, tem que pedir a permissão, como é que vai funcionar? O nosso podcast vai estar disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, né? Então, bastante conhecidos atualmente, o Spotify, né? O nosso podcast também vai estar disponível no YouTube e esses episódios, todos eles serão disponibilizados através do WhatsApp. Nós temos parcerias, né, com pontos de culturas, com escolas, com professores que estão atuantes na educação infantil e no ensino fundamental. Então, nós vamos disponibilizar esse conteúdo para que ele seja utilizado dessa maneira e também em casa, através dos tios, tias, pais, avós, né? E aí nós temos as nossas redes sociais também, né? Temos o nosso site, o nosso blog, www.podcastbrinquedespopulares.blog.br. Temos o nosso Instagram, Podcast Brinquedos Populares. Também estamos no YouTube e no Facebook. Você falou aí a respeito de histórias curiosas, de coisas do tipo. Tem alguma que você lembra que você pudesse contar para a gente, para dar aquele gostinho para quem está ouvindo, para aguçar a curiosidade de quem está ouvindo a gente? Sim, sim, tem uma história que é muito interessante, muito engraçada, assim, porque inclusive é uma história de muito pertinho de onde eu nasci em Nazaré da Mata, e existe um boi, um Bumba Meu Boi, lá em Buenos Aires, que se chama Boi Charuto. E aí a gente fica nessa curiosidade de entender o porquê do Boi Charuto, né? Além de toda a historinha que a gente vai contar sobre a origem do Bumba Meu Boi na nossa região e a história que é mais difundida, né? Existe a história do nome desse boi, o porquê esse boi é chamado Boi Charuto. Então, conta a história que os agricultores, eles passavam, né, nas fazendas, aquelas grandes fazendas de monocultura de cana-de-açúcar, e quando eles passavam, o boi estava ali comendo a cana-de-açúcar.
né? Então, quando eles observavam aquela imagem, eles identificavam que era muito parecido como se o boi ele estivesse fumando um charuto. Então, esse boi charuto foi o nome dado ao Bumba Meu Boi, que vai ser entrevistado no nosso primeiro episódio, que vai ao ar amanhã. Ah, que Eu achei maravilha. essa história bem interessante, assim, porque faz parte do imaginário do nosso povo e que a gente muitas vezes não tem acesso, né? Ah, não, sem dúvida. E é interessante, você contou essa história. Outras tantas assim devem estar presentes no podcast também. E aí a pessoa vai saber, olha, isso aí tem esse nome por isso, por isso, por isso. É um resgate interessantíssimo e importantíssimo também, né? Isso, especialmente porque mesmo essas brincadeiras estando difundidas no nosso país, em várias regiões, em cada região ela apresenta um nome diferente, em cada região nós temos instrumentos diferentes, estilos de roupas, estilos de músicas também, cada um vai. Em cada local, as músicas vão estar relacionadas à realidade do povo daquele local. Então, é muito importante a gente trazer essas informações sobre o que é nosso, né? Sobre o que é a nossa cultura. O nosso projeto ele é incentivado pela Lei Aldir Blanc PE e nada melhor do que a gente contar essa historinha do nosso jeito, né? Da nossa região. É tão rica a nossa história, né? Oi? É tão rica a nossa história, a gente precisa contar, né? Isso, a gente precisa contar, e se a gente não conta ao longo do tempo, vai se perdendo, né? Muitos mestres e mestras, infelizmente, eles já se foram e muitas vezes a cultura não é passada de geração para geração, né? E aí, quando a gente perde isso, é uma perda incalculável, né? Ou seja, o podcast acaba sendo também uma trincheira de resistência da cultura popular, né? Isso, exatamente. De resistência, de incentivo ao conhecimento, porque cada um dos nossos episódios, né, ele está, os nossos entrevistados, eles são de um local da Zona da Mata. Então, a gente vai ter entrevistados de Buenos Aires, Nazaré da Mata, Goiânia, Glória do Goitá, Aliança, Lagoa de Itaenga. Então, cada vez que a gente fala dessa cultura atrelada a um local, a gente fica estimulado a ir conhecer, né, a ir pesquisar sobre cada uma dessas brincadeiras no seu próprio local de origem, né? Então, acaba nos trazendo esse a mais aí. Maravilha. Crislaine, então eu vou pedir a você para você repetir a forma de acesso a esse podcast, para que as pessoas possam fixar e correr atrás para curtir, para desfrutar, para saborear o trabalho que vocês fizeram. Certo? Então, o nosso podcast, ele a partir de amanhã vai estar disponível nas principais plataformas de streaming. Então, a que você mais utilizar pode ser a Apple Podcast, o Spotify. Você pode só buscar pelo nome Podcast Brinquedos Populares, que você vai encontrar. Você também vai nos encontrar no YouTube. E nós temos também um blog, que é o podcast www.podcastbrinquedospopulares.blog.br. Também estamos no Instagram como podcast Brinquedos Populares. E além disso, nós iremos também, através dos nossos dos nossos integrantes, né, da nossa equipe. Nossa equipe é uma equipe bastante engajada, né? Nós temos 3 jornalistas, temos o jornalista Salatiel Cícero, que coordena a equipe, temos a jornalista Josi Marinho, que produz os nossos episódios, o jornalista Gedson Pontes, que faz a edição dos nossos episódios, o ator Cláudio Souza, que vai estar trabalhando no nosso roteiro, né, no roteiro das historinhas, e eu vou estar como narradora. Então todos nós estamos engajados em distribuir esse material para as crianças conhecidas, para os professores, através também do WhatsApp, né? Então a gente vai trabalhar para que esse conhecimento seja difundido o máximo possível. Crislaine, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e sucesso com esse projeto, tá certo? Muito obrigada pelo espaço. Uma boa noite aos ouvintes e a você, Tony. Ok. Bom, nós conversamos com a narradora do podcast, a Crislaine Xavier, falando sobre esse podcast interessantíssimo, Brinquedos Populares. Então, vá lá, dê uma acessada, conheça, aproveite, ouça, desfrute, faça uso, aprenda. É isso que você precisa fazer.
São 8h55 agora. Pernambuco cantando na Rádio Jornal.